Oi pessoal, hoje é dia de responder a tag dos 50%, que significa que nós vamos conversar aqui sobre os maiores destaques do ano, aqui o primeiro semestre, então em livros, as melhores leituras, surpresas, decepções, muita coisa boa aqui pra gente conversar. Meio ano já se foi, muita coisa já foi lida, então vamos falar sobre essas leituras. Vamos lá para o primeiro tópico. Aliás, eu adapto essa tag para minha realidade, tá? Então essa tag está um pouco adaptada aqui. Vamos ao primeiro tópico então. O melhor livro que você leu até agora. E vejam só, eu tô muito dividida entre duas obras, tá? Tem uma obra aqui que ela ganhou meu coração já faz alguns meses, já estava ali no topo, só que recentemente eu li uma obra e essas duas obras foram lidas no clube de leitura aqui na área de membros. Eu não li sozinha, o que tornou a experiência mais especial ainda. Mas eu li essa obra, nós lemos essa obra aqui faz muito pouco tempo. E essa obra ainda está reverberando aqui em mim certas coisas. E eu gosto de sentir a questão do livro, da leitura, passado um certo tempo. Então, assim, eu não vou colocar esse livro que eu li agora, a gente leu agora, tá? Por causa disso, eu preciso de um pouco mais de tempo para entender o valor de muita coisa, que a leitura, ela se percebe no decorrer do tempo. Vale aí falar sobre os clássicos, né? Olha a importância dos clássicos e o tempo, as décadas, os séculos que se correm aí, a sua importância que continua. Mas voltando aqui então, eu coloquei como melhor leitura, talvez eu mude de ideia futuramente, então não garanto nada, mas até agora então ficou Oblomov de Ivan Goncharov, a minha melhor leitura do ano até agora. Foi publicada em 1859 e aqui o protagonista, Oblomov, ele é um sujeito que gosta muito de ficar no seu quarto, gosta muito de ficar de roupão. Quem não gosta, né? Quem é que não gosta? Mas é um livro que ele trabalha muito a inércia, tá? E outras questões aqui. Tem uma questão aqui que foi além do que eu imaginava que seria trabalhado aqui, que me surpreendeu muito, que me cativou, tá? Tem uma questão aqui, só quem leu aqui vai entender o que eu vou falar agora. Tem uma questão aqui de um certo abismo. E esse abismo me pegou aqui, que esse livro aqui, ele se tornou ainda maior do que eu imaginava. É um livro imenso que tá aí disparada como a minha melhor leitura do ano até agora. Eu não falei aqui qual que é o outro livro que quase tirou o Oblomov do primeiro lugar, mas vocês vão perceber qual é esse livro, tá? No decorrer do vídeo, vocês vão perceber aí pelo meu entusiasmo, tá? Mas eu não vou dizer diretamente. Vamos ao segundo tópico. Lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quero muito. Então, recentemente eu fiz um vídeo aí de próximas leituras e eu coloquei 5 opções de lançamentos, que eu tô um pouco por fora aí de lançamento. São livros que saíram muito recentemente mesmo, tá? E o livro vencedor, eu coloquei as 5 opções e o pessoal votou. O livro mais votado foi Bom Dia Inverno, de Tamara Klink. Nesse livro, Tamara Klink conta sobre a sua experiência viajando sozinha num veleiro, em que ficou ali no mar congelado. Durante 8 meses ela ficou ali sozinha. E eu tô bem animada para ler esse livro aqui e contar depois a experiência também de leitura aqui com vocês, num vídeo só para ele. Saiu recentemente uma biografia de João Guimarães Rosa por Leonêncio Nossa, é um jornalista, tá? Essa biografia ela tem mais de 700 páginas. Essa biografia, inclusive, eu vi a professora Aurora Bernardini comentando muito bem sobre a obra, tá? Num vídeo maravilhoso em que ela vai comentando por partes ali a biografia, e é claro que eu quero muito ter e ler a biografia e saber mais sobre a vida de João Guimarães Rosa. Eu só tô aguardando aí alguma promoção, alguma coisa acontecer, porque o preço dessa biografia aqui tá bem salgado. Vamos a mais um tópico. Livro que mais decepcionou esse ano. Olha, esse ano aqui
tem sido de grandes leituras, conforme nós vamos amadurecendo como leitores, é natural que isso aconteça, nós vamos encontrando aqui o que se encaixa mais aos nossos interesses, inclusive no momento em que nós estamos vivendo, isso é bem bacana. Mas houve sim, claro, uma decepção, uma pequena decepção aqui em relação a esse livro, ele nem é tão conhecido assim, mas o tema é de muito interesse a mim, que é Os Possessos, as aventuras com os livros russos e seus leitores, de Elif Batuman. Ela é a mesma autora de A Idiota e Oh! E esse livro aqui eu achei muito interessante porque eu não sei se ela continua, mas eu sei que ela era, não sei se continua sendo, professora em Stanford. Ela estudou então literatura russa e aqui ela conta então essas aventuras com os cursos que ela fez, as viagens que ela fez, tudo misturado aqui com questões aqui da literatura russa, questões históricas. Tem alguns momentos aqui que são muito interessantes, tá? Que nos cativam. Eu nem terminei ainda, por quê? Tem alguns momentos que eu achei um pouco a leitura enfadonha, porque ela mistura muito questões pessoais, assim. É engraçado, mas ficou muito misturado ali o contexto que a gente quer do estudo da literatura com coisinhas que acontecem ali com o namorado dela, onde ela estava morando, os perrengues, né, de viagem, de dinheiro, essa coisa toda assim, que às vezes não é tão interessante assim. Então por isso a leitura achei que ficou um pouco enfadonha, ficou um pouco perdida, acho que faltou um pouco de maturidade aqui para trazer, ou não, a ideia era essa mesmo, eu não sei. É que para mim foi um pouco decepcionante, mas eu ainda não terminei, tá? Ainda falta um pouquinho aqui para eu finalizar. Tem coisas sim que eu gostei e aí eu vou até trazer para vocês aqui as coisas mais interessantes, mas foi isso. Gente, eu tava editando esse vídeo e eu percebi que eu esqueci de fazer a pergunta para depois responder. Então esse vídeo que vocês estão vendo aqui é um pós, tá? Já na edição, mas vamos arrumar isso aqui. Próximo tópico, livro que mais surpreendeu esse ano. E agora a resposta. Eu fui muito surpreendida por Os Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro. Foi uma leitura que já nas primeiras páginas me envolveu e é a história aqui de um mordomo já numa fase mais madura da sua vida, fazendo uma viagem ali de carro. Tem as lembranças aqui da sua vida, de acontecimentos, dos seus valores, de coisas ali que ele começa a rever ou não, se estava certo, se estava errado, sobre o entendimento que ele teve ali na época, na sua vida. Foi um livro que ele tem uma leitura assim, não é uma leitura de grandes acontecimentos, é um livro que faz refletir sobre o jeito em que a gente vê as coisas e de repente o tempo passa e a gente muda a visão sobre algumas coisas aqui. Pensa até que poderia ter sido diferente ou não. Eu achei muito bonito esse livro aqui. Ele me surpreendeu muito. E é essa leitura, assim, é uma escrita assim, que me encantou. Gostei desse jeito de trazer, essa maneira mais sutil de trazer as coisas, aqui as questões, sem escancarar tanto alguns elementos ali, sem querer provar nada, deixando o leitor aqui descobrir por conta própria, deixando o leitor aqui fazer as suas próprias considerações após a finalização do livro. Foi uma grande surpresa, Os Vestígios do Dia. E uma outra surpresa também que eu tive, eu não sabia, são elementos históricos aqui, pessoas, personagens históricos aqui que estão aqui dentro da obra também. Foi uma grande surpresa. Outro livro que me surpreendeu assim demais esse ano, até porque eu fui para essa leitura sem saber nada, eu fui achando que seria uma coisa divertida. Eu pensei que fosse alguma coisa no estilo Diário de Bridget Jones. Eu pensei que fosse algo assim, mesmo tendo aqui na capa um lencinho, vejam só. Eu pensei que seria uma leitura mais engraçada, mais divertida. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta ou terapeuta dela e a vida de todos nós, de Lori Gottlieb. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, ela é terapeuta e ela está em um momento de crise. Então ela vai procurar um terapeuta.
Então, nós temos aqui as sessões dela com seu terapeuta e tem as sessões dela com seus pacientes. Então, o livro ele vai desenvolvendo aqui a terapia de todos eles, dela inclusive, e de alguns dos seus pacientes. Os capítulos vão intercalando, então, esses pacientes e, gente, me surpreendeu os temas abordados. Óbvio que tem temas difíceis aqui, é como se você estivesse numa sala de terapia mesmo, ouvindo ali a conversa entre o terapeuta e o paciente, mas me surpreendeu a beleza, como foi tratada aqui algumas questões e me trouxe reflexões e questões de nós humanos, nós pessoas temos, inclusive o próprio terapeuta também tem suas próprias questões, o livro traz isso. Aí foi uma delícia. Vamos a mais um tópico? Novo autor favorito que você conheceu recentemente. Eu conheci esse ano aqui, junto com o clube de leitura aqui na área de membros, Alba de Céspedes. Nós lemos juntos aqui Caderno Proibido e também foi maravilhoso, foi aquele livro com grandes emoções, digamos assim, e eu quero ler mais. Alba de Céspedes é uma autora que lembra muito Helena Ferrante, não por acaso, foi uma das autoras que inspiraram a Helena Ferrante a escrever, tá? Então, quem gosta de Helena Ferrante vai gostar muito de Alba de Céspedes. Eu tenho aqui, inclusive, na voz dela para ler, tem outros livros também aí para ler, mas não é um livro, pelo menos para mim, para ler assim, eu terminei esse, já vou para outro. Não, eu preciso respirar aqui um pouco, tá? Mas foi uma grande descoberta aqui, Alba de Céspedes. Outro também foi o Kazuo Ishiguro, também, que eu quero ler mais obras. Vai sair o filme agora, né? Clara e o Sol, que é sobre um dos seus livros. E uma descoberta, assim, que eu fiz agora com o clube de leitura também, que me deixou, assim, maravilhada, espantada, me deixou perdida em alguns momentos. E eu ficava pensando, o que está acontecendo aqui nessa leitura? Eu quero muito saber mais, quero ler mais sobre esse autor. E eu pensei assim, como que eu não li esse autor antes? Como que eu não li essa obra antes? Mas que bom que eu não tinha lido antes, porque eu li aqui junto com o pessoal do clube e foi uma experiência maravilhosa. Não é fácil, não foi fácil, tá? Mas eu quero ler muito mais obras. Eu tô falando aqui de Coração das Trevas e o autor, no caso, é Joseph Conrad. Foi uma leitura densa, complexa, e eu me questionava aqui durante a leitura se ele estava falando sobre fatos ali externos, sobre a viagem que está sendo feita ali, está sendo narrada, ou se está falando sobre algo psicológico, sobre algo mais profundo, ou se é os dois. É um livro que traz questões históricas, que faz o leitor pensar, prestar atenção, pesquisar mais sobre, tá? E eu fiquei totalmente obcecada e eu preciso ler mais obras de Joseph Conrad. Agora um tópico aqui que eu sou campeã, gente. Quem tá aqui no canal há mais tempo já sabe. Livro que te fez chorar no primeiro semestre. Não tenho apenas um livro, aqui tem uma lista aqui, tá? Vamos lá. Oblomov me emocionou aqui profundamente aqui nos últimos capítulos. Eu fui aqui surpreendida por algo a mais aqui que eu não esperava. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. É um livro curtinho, gente, é um livro lindo aqui de memórias de mãe e filha. Ambas se chamam Marta, tá? E aqui quem tá narrando essa história é a filha, já adulta, já madura, relembrando aqui as questões entre ela e a sua mãe. E o último, aqui nessa edição aqui, porque tem edições aqui, elas foram modificadas no decorrer dos anos, tá? Nós temos edições diferentes que a própria autora, a própria Júlia Lopes de Almeida, ela fez alterações aqui. No caso desta edição da Penguin, tá como um apêndice. Tem algumas edições
que esse último capítulo ele foi extraído, ele foi excluído, tá? Mas é lindo esse apêndice final aqui, lindo. E olha só, Caderno Proibido também me levou às lágrimas aqui num determinado momento, porque eu encontrei aqui uma empatia entre duas personagens aqui, que eu achei esse momento tão bonito, que me levou às lágrimas, me sensibilizou. Porque durante a leitura aqui eu tive vários sentimentos, alguns inclusive nem tão bons assim, mas é bacana aquele livro que te dá aquele chacoalhão, que te mostra algumas coisas ali que são delicadas, que às vezes a gente não quer olhar para aquilo, ou finge não perceber. Esse livro aqui ele traz essas questões que às vezes são incômodas, mas existe um momento, existe essa rivalidade feminina, tá? Que eu senti muito forte aqui, a rivalidade feminina, uma questão assim de diminuir a outra, de não validar a questão da outra. Então, quando eu vi esse momento de empatia aqui entre duas personagens, eu achei tão bonito que me levou às lágrimas. Eu consegui me emocionar durante a leitura de contos de fadas e poemas vorazes para alimentar a alma, de Nikita Gil. Por quê? Porque aqui é uma releitura de vários contos de fadas. E aqui, a maneira que, como foi construída, alguns personagens, algumas questões foram abordadas de uma maneira diferente do que a gente está acostumado aqui, da maneira tradicional dos contos de fadas, me sensibilizou. Não esperava, foi totalmente inesperado, mas me emocionei. Não foi só em um, tá? Não foi só em um conto de fada, foi em alguns. Me levaram às lágrimas, achei bonito aqui. Achei necessário, inclusive aqui, algumas questões aqui, alguns personagens que às vezes nem ficam tão explicados assim, e que aqui tem a sua voz, tem o momento ali de contar a sua própria história. Outro livro que eu chorei horrores aqui foi esse daqui, que eu já falei, né? Talvez você deva conversar com alguém, porque tem muitos temas trabalhados. Eu acho, inclusive, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu me emocionei com todos os pacientes dela, porque cada paciente tem uma questão a ser trabalhada que com o tempo vai se aprofundando mais, né, nessas sessões de terapia. Então eu acho que eu me emocionei com todos os pacientes que ela traz aqui na obra. Outro livro que eu já trouxe aqui também e que me emocionou, não esperava, tocou em coisas que eu achei tão bonito, tão singelo, tão... não sei nem como explicar bem o porquê que eu me emocionei durante essa obra, mas eu me emocionei, não foi só em um momento. Teve um momento, sim, que me emocionou mais lá pro final da obra, mas não foi só em um momento, tá? Que foi Os Vestígios do Dia. Vamos a mais um tópico? Livro que te deixou feliz no primeiro semestre. E agora, esse livro aqui vai parecer bem contraditório, tá? Porque feliz e esse livro aqui não combina, mas eu vou explicar o porquê que eu fiquei feliz de ler este livro. É porque fazia alguns anos que eu não conseguia ler nada desse autor, tá? Eu tive alguns problemas aí durante a leitura de 2 até mais livros dele e eu não conseguia mais. E aí eu peguei o primeiro livro que ele escreveu lá na década de 70, o primeiro livro de King. Eu li Carrie, a Estranha, e eu fiquei feliz porque foi uma leitura viciante, foi uma leitura que me surpreendeu, que trouxe temas, sim, delicados. Tem a questão aqui do bullying, tem uma questão aqui que ela passa muito difícil dentro da casa dela. Senti muita empatia aqui por Carrie, mas eu fiquei feliz por ter voltado a ler King e ter gostado da experiência de ter lido. Então eu quero voltar a ler mais livros do King. Os livros do King me trazem essa vontade, sabe, essa questão do livro viciante, aquela leitura que você não consegue parar de ler. Tem algum sentido nisso, gente? Tem algum sentido em falar que eu fiquei feliz em ler Carrie a Estranha? Mas pra mim tem. Vamos a mais um tópico aqui, vídeo favorito do primeiro semestre. Um vídeo que eu fiquei muito feliz e realizada em gravar foi o vídeo
mostrando a minha nova biblioteca aqui para vocês, porque foi uma grande realização pessoal. A minha primeira biblioteca já foi uma grande realização pessoal, só que ela fica num ambiente aberto aqui da minha casa. E agora eu tenho essa biblioteca aqui, que é num ambiente fechado. Eu tô aqui conversando com vocês e a porta está fechada, o que significa que eu tenho mais tranquilidade aqui para gravar, para trabalhar, para estudar, enfim. Foi uma grande conquista que eu compartilhei aqui com vocês. Um outro vídeo também que eu fiz agora também foi um vídeo de livros sobre literatura. Então eu mostrei aqui vários livros sobre literatura, tanto para estudos quanto para quem é apaixonado por esse universo literário. E eu fiz com muito carinho, mostrei aqui a maior parte dos livros que eu tenho nesse sentido aqui, mas parece que não houve muito interesse assim. Uma pena, porque esse universo literário e livros sobre os livros são muito interessantes, né? Amplia aí um grande horizonte aí da nossa leitura. Um outro vídeo também que eu fiz também recentemente, que foi muito gostoso, eu regravei uma tag de calhamaços, também foi uma delícia reencontrar aqui, falar para vocês sobre esses grandes calhamaços lidos aí nos últimos anos, desde que eu gravei o primeiro, nem sei que ano que foi, 2022 talvez, e aí eu regravei agora esse ano, e é uma delícia falar sobre esses livros imensos, essas histórias que nos encantam, que são imensos não só porque tem muitas páginas, mas pelo conteúdo dentro, né, que nos encanta tanto. Inclusive eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição, que tiver interesse em assistir, tá bom? Agora eu acrescentei aqui um tópico que não tinha, eu acrescentei aqui para minha realidade, que foi o contrário agora, tá? O vídeo que eu menos gostei de gravar até agora esse ano, e isso aconteceu, e é um vídeo que deu muita visualização. É um vídeo que eu me senti mal gravando, mas eu gravei a primeira parte toda empolgada, toda feliz, que era sobre o Morro dos Ventos Uivantes, comparando o livro com o novo filme, a nova adaptação que saiu esse ano. E quase que eu não soltei aquele vídeo, gente, porque eu realmente fiquei bem chateada, não esperava, eu fui muito inocente ali, gravando aquele vídeo, indo até o cinema, assisti na primeira semana, no primeiro final de semana de estreia, eu fui lá assistir o filme para trazer aqui para vocês, queria fazer a comparação entre o livro e o filme, mas a verdade eu não gostei, tá? Não gostei de ter gravado aquilo, mas tá aí. E pegou bastante visualização pelos motivos que não me agradam tanto assim. Gente, o Duda quer participar aqui da tag também. Duda, você tá que tá, hein? Vamos lá? Não mostra o bumbum, pessoal, não. Mostra seu rostinho aqui, pessoal. Fala, oi, eu sou o Duda. Eu sou o Duda, mas eu sou macho, tá? Fala o Duda, o pessoal pensa que é a gata, mas não é. É o gato. O Duda. Vamos continuar então. Livro mais bonito que comprou ou ganhou. Esse livro aqui eu comprei e ele é lindo. Nossa, quando eu vi esse livro aqui, eu fiquei impressionada. Peraí, Duda. É O Natal dos Fantasmas. É da editora Wish, tá? E aqui são histórias vitorianas de suspense e assombração relacionados ao Natal. É uma edição em capa dura, tem fitilho. Aquele padrão da editora Wish, né? Os livros da editora Wish costumam ser assim. Duda, você não tá deixando eu mostrar aqui o livro? E aqui nós temos, Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, Robert Louis Stevenson, o James Barrie, que é o autor do Peter Pan, tá? E outros autores aqui dessa era. E é interessante também, olha só que bonito, antes de começar aqui o conto, tem a foto do autor, tem uma pequena biografia, para depois começar então. É uma edição linda, lindona. Vamos a mais um tópico aqui, o Duda decidiu que ele não quer mais aparecer, então vamos continuar. Livros que precisa ou quer muito ler até o final do ano. Gente, essa lista é infinita e eu não vou vir aqui passar vergonha, eu escolhi um livro só,
para falar. E esse livro, eu quero ler ele já há bastante tempo, mas depois que eu li Coração das Trevas, eu fiquei com uma vontade ainda maior por questões aqui históricas. Não vou expor aqui completamente o porquê, tá? Mas quem já leu Coração das Trevas vai entender a ligação aqui entre o Coração das Trevas e um defeito de cor. Eu não mostrei, né? Tá aqui. Eu quero muito ler Um Defeito de Cor. Eu tô segurando porque eu não quero ler sozinha. Mas eu tô pensando numa maneira, como é um calhamaço aqui, que tem... Ai, gente... são quase 1000 páginas, são mais de 900 páginas. Eu tô pensando como que eu vou encaixar aqui, porque eu não quero ler sozinha, eu não quero passar por essa experiência aqui sozinha. Então, veremos. Eu quero ler ainda este ano, tá? E eu quero muito ter esse resgate histórico aqui, a nossa história, com coisas que aconteceram, que esse livro aqui vai proporcionar. Também não deve ser fácil, mas eu acho que é importante, sim, fazer essa leitura aqui. Agora eu quero saber de você. Qual foi a sua melhor leitura do primeiro semestre? Eu vou adorar saber, eu pego dicas incríveis aqui com vocês. Não só eu, como outros leitores também vão ler os comentários aqui. Essa troca é maravilhosa, até porque nós leitores às vezes nos sentimos tão sozinhos, tão bom ter com quem compartilhar, na verdade, as nossas leituras, indicar bons livros. Eu quero saber qual foi sua melhor leitura, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Nos veremos em breve, então um beijo grande, tchau!